Eu vou iniciar hoje a nossa live com um questionamento para vocês, tá? O questionamento que eu tenho para vocês, que eu quero que vocês reflitam e até comecem a responder aqui para mim. Por que vocês querem que o filho de vocês fale? Qual é o objetivo? Né? Quando você pensa, eu quero que meu filho fale por quê? Diga aqui pra mim, por que você quer que seu filho fale? Baseado nisso, no que vocês me responderem, eu vou conseguir explicar pra vocês qual a diferença de ser verbal e de conseguir falar. Então, assim, por que vocês querem que o filho de vocês fale? Aqui a Ana Carol Valverde para se comunicar melhor, a Emily Tenório para se comunicar. Muito bem. Cadê as outras? A Tati Viana para que ele se comunique, a Jamila para melhorar a comunicação e a socialização dele. Ana Carol, ele tem se irritado quando eu não entendo, por isso que ele quer que se comunique. A Flávia Souza, é necessário falar para ter comunicação com ele. Muito bem. Então, aqui vocês percebem que, né, o objetivo geral de vocês, a Vanessa acabou de responder aqui também para se comunicar melhor, a Márcia Cadima para se comunicar por causa da escola, evitar bullying, Sil Fernandes para se comunicar, falar seus desejos, conversar com as pessoas, a Mariana Lacerda porque eu sinto o nervosismo dele e não conseguir se expressar, a Larissa Firmino que outras pessoas entendam o que ele diz, a Arlissandra para interagir, a Daiane Souza para se comunicar, Samara, que meu filho se comunicar fica melhor para interagirmos, Dona Ana Reis para se comunicar, a Crisa para melhorar a comunicação e a socialização. Fantástico, show de bola. Então, em resumo, todos nós queremos que uma criança, né, desenvolva a fala para que ela consiga se comunicar, para que ela estabeleça uma comunicação. E aí aqui você precisa entender que, né, quando a gente fala de linguagem, comunicação, fala, eles todos unidos, de mãos dadas, nos geram isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou me comunicando com vocês através da fala. E aqui, que eu quero falar com vocês sobre a diferença entre ser verbal e conseguir falar, é porque são coisas diferentes. Por exemplo, eu posso conseguir falar, mas, no entanto, não comunicar absolutamente nada para você. Assim como eu posso também não conseguir falar ainda, mas já conseguir me comunicar com você. E aí, isso faz uma grande diferença no dia a dia, na vivência que você tem com essa criança. Em muitas lives, aí as minhas seguidoras mais antigas vão lembrar, e quem não é antigo vai saber agora, eu falo assim com vocês, o que seu filho está falando, ou até mesmo quando eu abro caixinha dos stories, né, perguntando como é que está a comunicação, ou quando vocês me mandam e vocês me falam, meu filho sabe falar os números, ele sabe falar as letras, ele canta, e aí eu falo e digo para vocês, gente, a criança saber falar números, letras ou saber apenas cantar não é tão significativo quando a gente fala em relação ao desenvolvimento da fala quanto comunicação. Por quê? Porque isso são sequências que a criança decora e ela não usa isso em praticamente nada para conseguir o objetivo de vocês. Quando vocês falam em desenvolvimento da fala, por que vocês querem que o filho de vocês fale? Vocês querem que eles falem para que eles se comuniquem. Letras, números, essas sequências que são decoradas, a criança não utiliza isso para se comunicar. Então, quando ela consegue falar isso, ela apenas está falando. Ela não está se comunicando. Então, vamos lá. O que é, afinal de contas, uma criança verbal? Ser verbal é eu conseguir me comunicar com você e você conseguir entender o que eu estou tentando lhe comunicar com clareza.
Então, para eu ser verbal, não necessariamente eu preciso da fala, né? Eu posso me comunicar através de gestos, eu posso me comunicar através de escrita e posso me comunicar através da fala, desde que eu utilize isso de uma forma que você entenda. Isso é ser verbal. Eu conseguir falar é, por exemplo, a criança que fala essas letras, que fala os números, que ela consegue cantar, que ela consegue reproduzir falas inteiras do desenho que ela assiste. Ela consegue repetir muitas das coisas que você fala ou tudo que você fala, mas essa criança, ela não consegue utilizar nada disso que ela fala com autonomia, com espontaneidade. Para ser verbal, essa criança ela tem que ter uma fala com autonomia, uma fala com espontaneidade, uma fala funcional. O que é uma fala funcional? É uma fala que através dela eu consigo comunicar os meus anseios, os meus desejos, as minhas vontades, aquilo que eu quero para você. Isso é uma fala funcional. E aí, para eu, se eu falo, mas eu não utilizo uma fala com autonomia, eu não utilizo uma fala com espontaneidade para me comunicar, para solicitar coisas do dia a dia, para chamar você de mamãe, para chamar o papai. Se eu não faço isso, eu apenas consigo falar, mas eu não sou verbal. Para eu ser verbal, eu preciso falar com espontaneidade, com autonomia e expressando os meus desejos, expressando Perdão. Para eu ser verbal, eu tenho que conseguir falar com autonomia, expressando os meus desejos, as minhas necessidades. Então, lá voltando aqui falando de números, letras, essas sequências, vai chegar o momento em que sim, a criança vai aprender, eu aprendi, você aprendeu, todo mundo vai aprender. Mas esse aprendizado é somente após a criança ter conseguido desenvolver uma fala funcional. Que essa fala funcional é isso que eu estou falando para vocês. São aquelas palavras que a criança consegue falar para ela expressar as necessidades e os desejos dela no dia a dia. De nada adianta o meu filho saber falar todo o alfabeto, reconhecer todas as cores, saber todos os números, se ele não consegue me chamar de mamãe, se ele não consegue me pedir uma água, se ele não consegue se comunicar comigo de uma forma em que eu compreenda o que ele quer. Se ele não consegue fazer nada disso, ele tem uma fala, ele consegue falar, mas ele não é verbal, porque nada disso ele vai utilizar para expressar desejo e necessidade dele do dia a dia. Para ser verbal, eu preciso dessa autonomia. Então, por isso que muitas vezes, quando vocês vêm falar comigo, eu estou estimulando meu filho para as letras, os números, os formatos, cores, e eu digo, mas ele sabe falar outra coisa? Aí você diz, não, mas ele fala tudo isso. Aí eu disse, então, você está perdendo tempo nesse estímulo. Não é isso que ele precisa aprender agora. Ele precisa aprender agora a fazer as onomatopeias, os sons dos bichos. Ele precisa aprender a chamar você de mamãe, você de papai. Precisa nomear parte do corpo, saber nomear os alimentos. Essas coisas que a gente utiliza no dia a dia. Isso é uma fala funcional. É aquilo que eu utilizo com função para me comunicar no dia a dia. Se o que eu sei falar não é funcional para o meu dia a dia, por exemplo, quantas perguntas você pode fazer para o seu filho em que ele vai conseguir lhe responder dizendo A, B, C, D, ou 1, 2, 3, 4, 5, ou azul, amarelo, verde? São poucas, muito poucas. E isso para expressar desejo e necessidade é nenhuma praticamente. Então, ser verbal é diferente de saber falar. Inclusive aqui quando a gente fala de uma criança verbal, tem crianças que são verbais, adultos que são verbais, mas que não falam. Por exemplo, ali os surdos.
Muitos surdos, né, eles se comunicam através de gestos, eles escrevem, né, ali, seja escrita normal ou por braille, eles se comunicam dessa forma, eles trocam comunicação com outra pessoa consegue entender todo o desejo dele, mas ele não fala, mas no entanto ele é verbal. Agora existem crianças e adultos aí com capacidade de falar inúmeras coisas, mas que elas não conseguem se comunicar para outra pessoa para expressar nada do que é o desejo dela. Elas têm uma fala de decoração, uma fala de repetição. E sobre o cantar, gente, cantar é um excelente estímulo para o desenvolvimento da fala. Mas se o meu filho só consegue cantar e aquelas palavras que ele utiliza dentro da música, ele não consegue utilizar com autonomia no dia a dia para empregar dentro de uma frase ou até mesmo através de falar uma daquelas palavras, ele segue não verbal, apesar de conseguir cantar músicas inteiras. Então, toda vez quando vocês forem pensar sobre a fala do filho de vocês, se o objetivo de vocês, ao pensar no desenvolvimento da fala do filho de vocês, é que ele consiga se comunicar, você tem que estimular nele uma fala funcional para ele ser verbal. Porque senão você está estimulando ele a falar, mas uma fala que não comunica absolutamente nada. E aí então, esse direcionamento no desenvolvimento da fala, nesse início aí, ou até mesmo em crianças que estão atrasadas, é muito importante para você não perder mais tempo. Você saber exatamente o que o seu filho necessita para que ele de fato consiga falar e se comunicar. É isso que a gente quer, é essa efetividade que a gente quer. Então, por exemplo, os meus pacientes que vão em consultório, ou até mesmo as minhas alunas do método Estimule Já, eu falo para elas, a gente daqui numa brincadeira, posso até citar cores, posso até, né, formato de letra, ou mesmo quantidade, mas o meu objetivo não é que de fato ele aprenda aquilo. O meu objetivo é outro, por exemplo, que ele encaixou, colocou, empurrou. Isso são falas funcionais. A Cris e a Regina tá me pedindo um exemplo de fala funcional. Cris, por exemplo, o seu filho, ele tá com fome e ele olha para você e fala banana, ou ele fala quer banana. Ele está usando uma fala funcional através dessas duas palavrinhas, ou mesmo através de uma palavrinha, para expressar uma necessidade, um desejo que ele tem naquele momento de algo que vai saciá-lo. Então, toda fala funcional é aquilo que a gente usa para se expressar no dia a dia, né? Para eu solicitar, ele chamar de mamãe, dizer dói, dizer fome, quer comer, ele pedir, viu a bola, e você brincar com a bola. Isso são falas funcionais. Ele falar com autonomia. Se o seu filho, se você fala para ele, quer comer, e ele vira para você, quer comer, você fala, banana ou abacate? Ele, banana ou abacate? Ele está repetindo apenas o que você diz, mas ele não está utilizando isso com autonomia. Ele não está dizendo assim, você ofereceu opção e ele não escolheu uma, ele ainda está ele está falando, ele ainda não entendeu a comunicação de fato. Então aí, o fato do seu filho conseguir pedir água, seu filho conseguir, isso falando de fala funcional, né? Que nem eu disse para vocês, a criança ela pode se comunicar através dos gestos e ela ser verbal dessa forma até lá desenvolver a fala. Temos crianças que não se comunicam nem através dos gestos. Então, assim, a capacidade dela em relação à fala funcional, ela conseguir se comunicar, mesmo que seja através de uma palavra, aquele desejo, aquela necessidade que ela tem naquele momento. Quando a criança, inclusive, ela repete o que você diz, repete o que ela vê na televisão, ela tem essas sequências decoradas de números, de letras, mas ela não consegue falar com autonomia, e isso nos acende um alerta importante, e pelo menos, eu sempre encaminho para avaliação com o neuropediatra,
porque não é esperado que uma criança consiga falar essa quantidade de palavras, mas que ela não consiga ter uma fala funcional para se comunicar com autonomia para você, para dizer o que ela quer, o que ela está sentindo, né, naquele momento, e ter mesmo que uma comunicação curta, mas que ela consiga se comunicar com você durante o dia a dia. Então, assim, claro que, falando aqui em relação aos gestos, que nem eu falei para você, todas as crianças vão passar pela comunicação gestual, ela é importante para o desenvolvimento, inclusive vai vir live sobre comunicação gestual. Mas a comunicação gestual é para ela dar suporte para aquilo que a gente diz, então ela tem que ser superada, eu tenho que falar, tem que dar esse passo à frente. Mas falando sobre ser verbal e apenas falar, a gente tem que pensar sobre isso, que para ser verbal eu tenho que conseguir falar com autonomia, com espontaneidade. Estou lá tô aqui mexendo, né? Eu criança mexendo alguma coisa e viro para você água. E você, mamãe, entender que nesse momento eu, sua filha, quero água, que eu estou com sede. Ou eu tô aqui brincando e falo, sei lá, banana. Falo comer. Você entender que eu tô com fome. Eu tô utilizando, mesmo que palavras soltas, para me comunicar com você necessidades que eu tô sentindo no momento. Então, muito cuidado com isso, de a criança, né, é muito, muito, muito comum vocês chegarem assim, nossa, mas o meu filho, ele já sabe falar os números, ele já sabe falar as letras, ele já sabe fazer, reconhecer as cores, mas ele só ainda não fala as outras palavras. E aí, então, gente, infelizmente eu tenho que lhe dizer que ele fala, mas ele não fala com seu objetivo maior, que é para ele se comunicar com você. Essas coisas que a gente, né, essas sequências decoradas, essas coisas mais abstratas, a gente ensina para a criança após ela aprender essas palavras, essas pequenas frases que a gente utiliza no dia a dia. Então, pelos marcos do desenvolvimento da fala, quando a criança está vindo dentro do que a gente se espera para o desenvolvimento dela, né, cumprindo direitinho os marcos, ano por ano, a gente vai ensinar números, letras, essas coisas para a criança lá por volta dos 3 anos de idade, se ela estiver vindo desenvolvendo dentro do esperado. Com 1 ano começou a falar, 1 ano e 6 meses começou a aumentar o número de palavras que falava, 2 anos começou a formar frases simples, juntando 2 palavrinhas, 2 anos e 6 meses as frases começaram a ficar um pouco mais longas, com até 3 palavras, aí lá por volta daqui você já sabe que seu filho está indo muito bem, está se comunicando super bem, então agora eu vou começar a falar de coisas, de sequências, de coisas mais abstratas. Mas se o meu filho está aqui com 3, com 4, e ele ainda não fala nada, de nada adianta ele falar números, cores, letras, cantar, se ele não sabe utilizar outras palavras para se comunicar com autonomia. E aí você precisa ensinar essa comunicação com autonomia, né? Para que as palavras de fato que você utiliza no dia a dia, em todas as atividades, tá? Eu dei aqui exemplos, a maioria de hora de brincadeira, mas e na hora de comer, mas as palavras que utiliza na hora do banho, na hora de se arrumar, na hora do passeio, aquelas palavras que é da sua rotina. Então, se o seu filho não está falando nada disso, ele não está sendo verbal, ele não está utilizando a fala de uma forma para de fato se comunicar com você. Ele precisa aprender isso. E isso tem que ser logo, o quanto antes. Tá? Olha, aqui até coincidiu com a pergunta da Lohane, como iniciar essa comunicação. Essa comunicação, na verdade, tinha que ser estimulada desde sempre. Mas você tem que começar, se você não faz isso, começar agora. Em vez de quando você para brincar com seu filho, por exemplo. De novo, se o seu filho não está desenvolvendo a fala dentro do esperado,
Se o seu filho não está se comunicando com você através da fala, ao invés de você ficar com ele na hora da brincadeira, pedindo para ele repetir, olha, mostrando, esse aqui é o número 1, fala para mim 1, esse aqui é o 2, fala para mim 2, essa letra A é I, O, ou essa cor azul, amarelo, branco, você pega lá o brinquedo e fala, ó, pegou, você encaixou, caiu, vamos juntar. Quando você estimula essas outras palavras, as ações, por exemplo, isso você está ensinando a uma fala funcional. Quando você ensina decoração, né, sequências, você não está ensinando uma fala funcional. Então, por exemplo, seu filho pegou a bola, jogou a bola, gol. Inclusive, gente, né, ontem eu fiquei dando várias dicas sobre brinquedo, como estimular a fala dentro da brincadeira, né, como direcionar melhor. Falei muito sobre isso, sobre variedades da brincadeira, conversar sobre aquilo que vocês estão utilizando na hora, para que de fato essa criança desenvolva a fala. Na hora que estiver bebendo água, fala bebeu água, estamos bebendo água, estamos comendo, o que a gente está comendo, e assim por diante. É assim que você estimula fala funcional. Se você fica só naquele repete para mim, você está ensinando seu filho a repetir o que você disse e não utilizando fala com autonomia. O estímulo precisa ser correto e direcionado para a fala, para que seu filho de fato desenvolva a comunicação bem. Muitas vezes, inclusive quando vocês vêm aqui, e as minhas alunas do método podem até confirmar, dizem assim, nossa, Lua, mas eu estimulo muito meu filho, mas eu já faço isso, por que ele não desenvolve a fala? Porque não está fazendo correto, não está fazendo da forma mais direcionada. As alunas do método do Estimule Já, quando elas entram lá, que elas começam a ver o que é esperado, todo o processo de desenvolvimento da fala, o que é esperado por idade e como de fato estimular corretamente, elas param e dizem assim, realmente, Lua, eu estava lá estimulando, mas não aquilo que meu filho precisava. Muitas vezes a gente está estimulando fala sim, mas o falar por falar. Não uma fala que comunica, não uma fala verbal, que é isso que de fato é do nosso interesse. Deu para entender? Respondam aí para mim, porque eu tenho que tomar remédio agora, então é o tempo que vocês me respondem se vocês estão entendendo. Aqui a Luciana colocou, no caso meu filho está com atraso de fala, ele com 4 anos, ensina ou não o alfabeto e números? Se o atraso de fala dele está do nível em que ele ainda não fala nada para se comunicar com você, não. Ensine fala funcional, né? Aquelas palavrinhas que ele precisa para se comunicar no dia a dia. Se seu filho já está comunicando alguma coisa, falando algumas palavrinhas, você já pode dar o início a essas letras, números, alfabeto. Agora a Tia Maria falando que está exatamente assim, que fala tudo, mas precisa da linguagem. Eu acho que a comunicação pós-fala já tem. Flávia Luiz entendeu, a Jaque entendeu. Lohane, foi perfeita explicação, me ajuda muito, pois estou com esse problema. A Dá entendeu, Verônica também, Dulce ficou bem claro. A Cris, exatamente, a Cris está dando exemplo aqui, quando está dando banho, ela conversa com ele e fala porque está tomando banho, explica como é que usa o sabonete. Exatamente, assim você está estimulando uma fala funcional. Mas isso, gente, tem que acontecer em todos os momentos do dia. É muito o que a gente quer, né? Por isso que eu comecei a live perguntando para vocês qual era o objetivo que vocês tinham em relação ao desenvolvimento da fala do filho de vocês. A grande maioria respondeu comunicação. E agora vem um puxão de orelha. Se você quer que seu filho utilize a fala para se comunicar, por que você fica estimulando ele na repetição? A grande maioria de vocês erra nesse ponto. Vocês acham que estão estimulando a fala naquilo? Repete para mim. Fala para mim. Fala igual a mamãe falou. Repete igual a mamãe. Repete. Repetição por repetição não é estímulo de fala. Na verdade, para ser bem sincero, já falei isso outras vezes, repito aqui para você. Repetição por repetição é apenas encheção de saco da criança. Ela não vai repetir, ela vai achar que você está pressionando ela demais, ela não está entendendo por que eu tenho que repetir o que você falou aqui. Se eu não entendi,
o que é isso de fato, por exemplo. Então, se você quer que seu filho se comunique, que ele utilize a fala para se comunicar, estimule ele se comunicando, conversando, falando sobre, dando explicações. Quanto mais claro ficar, melhor ainda, dando espaço de fala para ele. Agora, se você quer que o seu filho fale só para ele ser um eco, para ele só repetir, aí fica, repete para mim, repete para mim, repete para mim, que aí você tá no caminho de uma fala não verbal.